Olá, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um videocast Raízes de Itagi, apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Hoje temos a satisfação de receber o nosso convidado, o contramestre Carlos Soares, ele que é da associação O Renascer da Fênix, e hoje veio bater um papo com a gente aqui, o contramestre Carlos Soares, para falar um pouco da sua história de vida. Seja muito bem-vindo e satisfação em tê-lo com a gente. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Soares, sou filho de Maria Pereira dos Santos, José Soares de Jesus é o meu pai. Eu tenho 43 anos e no mundo da capoeira sou conhecido como contramestre Carlos. Sou da Associação de Capoeira O Renascer da Fênix e afiliado ao mestre Didi de Poções, do grupo Energia da Terra. Eu nasci no município de Itajibá e, com 6 anos, eu saí do município de Itajibá e fui morar no Batã. Ali, o nome da cidade, esqueci o povoadozinho agora. E depois eu vim para Itagi, né, município de Itagi, onde aqui eu recebi o título de cidadão itagiense. Então, é um cidadão itagiense e começou a sua trajetória nesse ramo da capoeira há quanto tempo? Eu comecei a capoeira em 2000, com o Mestrezinha. Mestrezinha, ele começou em 98 e quando foi em 2000 eu comecei a trajetória da capoeira. E daí pra cá eu não parei mais, né? Não parei mais. Aí depois, em 2009, eu tive que sair daqui da cidade de Itagi, à procura de trabalho, e fui para Mato Grosso, cidade de Rondonópolis. E quando foi em 2011, eu cheguei aqui em janeiro de 2011 e comecei a fazer um trabalho aqui em Itagi, né, voluntário, um trabalho social. E quando foi em 2016, eu comecei a trabalhar mesmo e ganhar sobre a capoeira. Então a capoeira hoje, para mim, é uma profissão, entendeu? A capoeira para mim é uma profissão. E me formei professor em 2010. E quando foi há 3 anos atrás agora, eu me formei a contramestre. E esse final de semana eu peguei o último estágio de contramestre. Certo. Quais são os elementos que compreende a capoeira, contramestre Carlos? Porque ela envolve dança, envolve música. Sim, sim, com certeza. A capoeira, ela é uma arte marciais que eu costumo dizer assim, ela é completa, né? Ela não é só a luta fisicamente, não é só físico. E sim, ela envolve a música, né? E envolve os instrumentos como o berimbau, o pandeiro, o atabaque, o agogô, o reco-reco. E sem contar que também tem o maculelê também, que faz parte. Hoje, né, é traduzido na capoeira. Hoje o maculelê, o samba de roda, puxada de rede e a dança afro também, né? Você vê que nos eventos de capoeira sempre está tendo essas apresentações, porque hoje ela faz parte também da capoeira. Então, a capoeira ela envolve todos esses elementos que foram citados e é um ramo cultural muito importante. Inclusive, é preciso destacar que a capoeira ela foi reconhecida como patrimônio, declarada como patrimônio imaterial da humanidade Sim, pela sim, Unesco, e isso teve uma representação muito grande para vocês, né? sim, concordo plenamente com você. A capoeira, ela é uma arte que também trabalha o equilíbrio, né? A saúde. Eu costumo dizer que ela trabalha o corpo, mente e alma, né? Tudo. A capoeira é. Se eu não tivesse entrado na capoeira, eu não sei que eu seria hoje, entendeu? Eu era uma pessoa muito tímida, hoje ainda sou tímido, mas à vista de antigamente, hoje eu melhorei bastante, né? E a capoeira me se tornou o homem que eu sou hoje. E ajuda a formar o ser humano, um cidadão, né? Formar o caráter, Sim, inclusive. sim, prepara o cidadão para o mundo, né? Nós estamos hoje
à frente de um trabalho, o nosso papel ali é formar cidadãos, né? É ser educado tanto na academia quanto fora, não só na academia quanto fora também. O, 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 qual é a ação social? É Capoeira Minha Cultura? É esse o título? Ou qual o nome? O O projeto, projeto o projeto hoje que eu estou dando aula aqui pelo CRAS é Capoeira Minha Cultura. Minha Cultura. Isso, porque também eu comecei a dar aula no projeto na escola Professora Reni Miranda, entendeu? Ah, certo. E mais aqui pela prefeitura é Capoeira Minha Cultura. O projeto do CRAS é o projeto que é apoiado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, né? Isso. Apoiado pela prefeitura. Com certeza. Então, quais são as disciplinas que são passadas para os alunos? Os alunos aprendem também a conviver em sociedade e a se portar bem diante dos seus colegas e formar realmente, como foi citado, o caráter. Isso, com certeza. A gente cobra muito deles, né, para respeitar um ao outro, de pequeno ao grande. E os maiores que já estão lá têm que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo porque nós somos os espelhos deles, né? Então, se nós não der exemplo, aí fica difícil. E o que nós cobra muito é respeitar o próximo, né? E uma forma da gente estar tirando eles também da rua, em vez de estar na rua brigando, né? Fazendo algo indevido que não é favorável para a vida de um ser humano, né? Então a gente tenta aconselhar ele dessa forma. Então a capoeira teve esse reconhecimento pela UNESCO como patrimônio imaterial da humanidade, mas ainda enfrenta muitos desafios, preconceitos. Enfrenta muitos preconceitos e desafios. Muitos preconceitos ainda, né? Ao que você atribui, professor, contramestre Carlos, digamos, esse preconceito, essa falta, talvez seja falta de informação e de entendimento das pessoas? No meu ponto de vista, é falta de entendimento, é falta da pessoa ir e buscar saber a real verdade da situação, né? Aí, por elas, a capoeira vindo daquela época dos escravos, aí muitos ficam com preconceito, né, de candomblé e tal, enfim. Eu estou falando aqui, mas sem, como é que fala, sem querer envolver nenhum negócio de religião. Não quer dizer que ela não venha ter vínculo com essas coisas, né? Porque, na época, os escravos, eles mexiam com negócio de candomblé, essas coisas, porque não tinha outra coisa. E depois eles criaram a capoeira, mas como uma luta para uma defesa pessoal, Então eu costumo dizer que a capoeira ela é um tipo de arte que ela une todos. Então pode ser evangélico, de umbanda, do candomblé, né? Então ela é uma luta aberta, entendeu? Eu digo que ela não tem religião. O capoeirista, sim. Agora, a capoeira não. A capoeira é uma luta, é uma defesa pessoal. Com certeza. Durante essa trajetória, o contramestre Carlos tem viajado por muitas cidades, inclusive levando o nome do nosso município para outras cidades da região, não é isso? Sim. Viagens para cidades, até para a capital baiana, representar o município em eventos de capoeira. Sim. Inclusive, o final de semana passado, nós estávamos em um evento em Itajibá, e esse final de semana nós estávamos em Poções. Chegamos ontem. Nós fomos no sábado e chegamos ontem no domingo, de tardezinha. Vamos para Ipiaú, Conquista, Cândido Sales, né, divisa Bahia com Minas, Birataia, todas essas cidades a gente viaja, a gente vai. Em Trocamento de Jaguaquara também, Salvador, tudo aí a gente viaja. Como é que se diz quando está cantando ali, o nome que se dá a cantar é cantiga de roda? Você fala na capoeira ou no samba de roda? Na capoeira, Não, né? na capoeira. Bom, na capoeira, tem a ladainha, que é da capoeira Angola, né? E tem as músicas de capoeira, que é da regional.
né? A ladainha, quando se fala da capoeira Angola, aí vem a ladainha, vem um São Bento Grande de Angola e São Bento Pequeno de Angola. Mas são as músicas de capoeira. Pandeiro aí faz uma demonstração aí. O pandeiro, né, ele é usado no toque de Angola. É mais, a gente bate aqui, ó, e dá aquele tapa mais seco, né? Faz preso, som preso. É um toque mais lento. E o São Bento Grande de Angola a gente já é mais um som mais solto, né? E mais rápido. E assim por diante. Por diante. É. Então, o pandeiro tem esses toques aí que fazem parte da capoeira para envolver a música, a dança durante a apresentação. Isso. Só que ele foi introduzido depois, lá para o século XVI, se não me engano, né? Que ele é do Oriente Médio, entre África e Estados Unidos, e depois que ele foi introduzido na capoeira. E antes, qual era o instrumento, o primeiro instrumento que era utilizado? Pelo o que eu estudo, o que entrou primeiro foi o atabaque. O atabaque, porque era o instrumento que os escravos tinham no momento, na hora, entendeu? E o berimbau também, hoje a gente fala que é o mestre da capoeira, mas antes também na capoeira não tinha o berimbau. Muitos falam assim, o berimbau, né, que é o mestre da roda, que comanda assim a capoeira. Sem o berimbau não faz a roda de capoeira, mas antes não tinha também. Não tinha nem o berimbau, nem o pandeiro, nem o agogô, nem o reco-reco. Isso foi introduzido depois. Pois é, o contramestre Carlos, quais são os passos para se tornar um contramestre e mestre? Tem professor, mestre, contramestre, tem essa hierarquia também na capoeira, né? Tem. Isso é dedicação, né? Com muita dedicação, você treinar muito tempo e a busca de conhecimentos, né? E você tem que ir passo a passo, não é de uma noite para um dia que a gente vai se formar a professor, a contramestre e a mestre. E isso requer um tempo, né? E que você treine e faz por merecer. Aí o mestre vai estar avaliando para ver se você merece ou não. Como é que avalia e acontece essa graduação? Porque é uma graduação que acontece para escolha e mudança de cordão? Isso. A avaliação é mais ou menos assim. O mestre ele está vendo o seu trabalho que você está desenvolvendo ali na sua cidade. Se você é uma pessoa que tem um controle, porque quando se fala assim de professor, contramestre e mestre, que vai estar liderando ali uma equipe, ele tem que ter um controle emocional também, para ele saber lidar com as dificuldades, as situações que ele vai encontrar pela frente, né? Porque não é fácil, é um caminho cheio de espinho e a gente tem que saber lidar com isso. E quem está trabalhando com essas pessoas também, principalmente com criança, jovem, adolescente, nem todo mundo tem uma reação igual. É como meus pais sempre falam assim, olha, os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Então, cada um tem um temperamento diferente, você tem que saber lidar com cada um deles, para que você não fale algo e acaba perdendo aluno por uma besteira. Então, você tem que saber conversar com todos, né? E também o respeito daquela pessoa, como é que está sendo, se ele respeita o próximo, como é que ele entra na roda, como é que ele se comporta na sociedade. Então, tudo isso é avaliado. E sem contar também, né, com o fundamento para saber tocar um instrumento, saber a origem do instrumento, como é que ele joga na roda de capoeira, tudo isso é avaliado. Tem que ter toda essa questão. E por falar nisso, para o contramestre Carlos se interessar pela capoeira, foi falado que foi na época do professor Zinha, naquela época, professor Zinha, que é referência, acho que, se eu não me engano, foi o pioneiro aqui na cidade, né, o professor Zinha. Mas hoje tem um professor, um mestre que você se inspira e que se tornou referência para você, e que você, eu vou utilizar o termo fã. Hoje,
Para te falar a verdade, é meu mestre. Eu me inspiro muito no meu mestre, entendeu? Uma pessoa, você olha assim, um cara simples, humilde, né? Para ele nada tá ruim. Às vezes, todos nós passamos por dificuldade, às vezes passam dificuldade, ele não demonstra para o aluno. Então, para mim, é um cara exemplar, eu tenho como exemplo, entendeu? E ele é um tipo de pessoas que todo momento ele está aconselhando o seu discípulo, conversando, entendeu? Então, para mim, é o meu exemplo, é ele, minha inspiração. Com certeza. E como é que acontece as competições para formar grupos e participar em outros municípios? E, inclusive, às vezes acontece aqui em Itagi também essa movimentação. Se eu não me engano, está próximo de acontecer, inclusive, um evento aqui no município. Como é que acontece esse engajamento, essa construção para acontecer os eventos? Os eventos acontecem quando na academia a gente está com os alunos que precisam de mudar de graduação, né? Então a gente vai e convida outras equipes de fora para que nos ajude a fazer essa festa, que o evento, que eu nós costumamos chamar de batizado, né? O batizado ali é uma festa para a gente vai estar comemorando com o aluno e onde o aluno vai estar pegando a sua graduação, né? Então aí vamos correr atrás de patrocínio, conseguir a verba, né, para a gente conseguir fazer o evento, para conseguir alimentação, local para alojamento para o pessoal dormir, né? E quando a gente traz o oficineiro, também temos que pagar o oficineiro, então tudo tem gasto. Tudo tem gasto. E o evento que está acontecendo agora é um evento muito bom, né? Um evento de grande porte. Está vendo até um oficineiro do Rio de Janeiro, muito famoso mesmo, mestre Tony Vargas, um cara que tem uma bagagem imensa, né? Admiro muito ele também. Quando o Zinha dava aula aqui, eu e os meus colegas, nós sempre ouvia esses mestres, Tony Vargas, Barrão. Então, para a gente vai ser de grande valia esse mestre aqui. Pois é, vocês que têm eles como referências e estando eles aqui na cidade, para vocês é motivo de orgulho, contra mestre Carlos, para os discípulos, é motivo de orgulho. Sim, motivo de orgulho, porque nós praticamente cresceu na capoeira ouvindo as músicas deles, desse pessoal, entendeu? E nos inspirava também, nos incentivava, nós aprendíamos e cantava na roda todos os dias, e então para a gente é motivo de orgulho. Muito bem, pode contar mais sobre a sua história, esse envolvimento, como é que aconteceu? Então é por amor, você está por amor. Na capoeira por amor. Quem me trouxe para treinar cozinha foi Joelso, que trabalha em Jiqué, irmão de Ivan, não sei se você conhece, né? E Lucas, e nós saíamos do Riachão ali, próximo a Itajuru. Às vezes nós vinha a pé, né? E eu trabalhava um período, estudava outro, e à noite, às vezes a gente vinha a pé para treinar capoeira. À noite, quando a gente retornava, a gente achava carona, a gente ia. E quando não achava, retornava a pé também. Chegava em casa umas 10, 11 horas da noite, ia dormir para no outro dia seguir a mesma rotina, né, de escola e trabalho. E isso me incentivou. Depois eles afastaram e eu continuei. E hoje, daquela época, tem poucas pessoas que tá treinando. Que continuou, né? Porque é uma luta muito difícil, árdua, mas que com perseverança e acreditando e, como você mesmo citou, por amor, que segue rumo adiante para poder enfrentar os desafios, que realmente não é fácil. Inclusive, você citou a questão do preconceito, que a gente sabe que, infelizmente, acontece por falta de conhecimento, de informação. Isso. E, às vezes, acontecem esses empecilhos. E tem muitos também que desistem, porque aí casa, né? Aí tem filhos, aí precisa trabalhar fora, não encontra trabalho ali na cidade, aí tem que sair para fora para trabalhar. E juntando tudo aí, junta uma coisa com outra e faz com que eles se afastem da capoeira, né? Eu mesmo tenho um aluno que ele trabalha em outra cidade. Quando ele tem um tempo, ele vem, ele vai treinar. Quando não tem, aí não treina. Fica um tempo sem treinar. Aí depois torna a começar de novo a treinar. É porque é muito difícil, entendeu? Quando a gente
tá treinando e aí tem família, porque primeiramente a gente tem que ter responsabilidade, né? E depois tirar um tempo para treinar capoeira, fazer capoeira. Com certeza. Agora, o que a gente nota quando acompanha os eventos da capoeira é que é um momento ali realmente de muita união e de muito respeito. A gente acompanha, vê que acontece muito esse respeito, essa união entre vocês. Sim, sim. É, a união é muito bom. A gente procura um ajudar o outro, porque quando um precisa, o outro vai lá ajuda, e o outro já está precisando, vamos lá ajudar fulano também, entendeu? E respeitar um outro, porque assim, se você não respeita, você nunca vai ser respeitado, né? Então no mundo da capoeira a gente procura mais essa parte aí. E durante as competições e os treinamentos, naquela luta marcial e na dança, eu vou utilizar o termo, acontece alguns imprevistos de alguém se machucar contra o mestre Carlos. Que aí Acontece muito. Isso é muito interessante. tem que ter uma sincronia muito grande ali para... Acontece muito. Eu já vi pessoas sair com boca quebrada, braço quebrado, né? Já se machucou muito, principalmente naquela época, lá atrás, que não tinha aquele conhecimento mais profundo, né? Então, aqui mesmo já aconteceu, na época de pessoas sair com boca quebrada, a ambulância já ficava já na porta do ginásio de esporte, né? Para se acontecer algum imprevisto ali, já pegar e levar para o hospital. E já tive colegas que até faturou costela, entendeu? Mas hoje nós tá tendo mais esse cuidado, porque a gente já passou por isso, a gente já viu. Eu mesmo já recebi martelo em cima do rosto, né? E inchar. Falar em martelo, quais são os golpes que são utilizados? Então, tem vários golpes utilizados na capoeira. Os movimentos básicos, Os né? movimentos, Martelo, chapa de frente, chapa de costa, né? Armada, meia lua de compasso, meia lua de frente. Aí tem a descida também, a cocorinha, descida lateral. Tem a queixada também, que nós conhecemos como a queixada de frente, outros conhecem como a queixada lateral e a queixada saindo de trás, né? Aí tem vários movimentos. O que deixa, eu acho impressionante também são os saltos, né? O famoso pulo mortal que acontece na capoeira, bem interessante. E esse envolvimento, essa sincronia que outrora as pessoas se machucavam, mas hoje tem esse cuidado e realmente a gente observa, chega a quase tocar um no outro ali, mas ninguém sai machucado. Não se machuca, realmente. É porque, assim, voltando ao que você falou sobre o salto já é uma movimentação mais aéreo, né? Um jogo floreio, um jogo muito bonito para apresentação, é essencial, muito bom. E outra coisa, não se machuca porque assim, todo dia você treina, e a gente passa as bases de esquiva lateral, esquiva de frente, cocorinha, e quando você já tem uma noção do jogo, né? Você vai saber conduzir o seu jogo com o jogo do seu adversário. Agora, quando você está aprendendo, aí a gente tem que ter o cuidado para que eles não se machuquem. Então, a gente procura colocar um que sabe com um que não sabe. Porque se colocar dois que não sabem, aí vai acabar se machucando mesmo. Entendeu? Se colocar um que sabe e outro que não sabe, aquele que já tem uma noção vai ter o cuidado, parar o pé para não pegar no seu adversário, para não machucar ele. Então, tem esse cuidado. Certo. O contramestre Carlos, como é que o contramestre vê a capoeira como um fator de inclusão social nessa trajetória, durante toda essa trajetória que o contramestre vem enfrentando esses desafios, vê a capoeira como um fator de inclusão e muito importante para a sociedade, inclusive para o nosso município? Sim, a capoeira é um fator de inclusão social, porque assim, ó, na capoeira, muitos falam assim, crianças especiais, não pode fazer capoeira não, porque é especial. Não, tem nada a ver não. Aí que vai fazer bem para a criança. Já vi vários grupos de capoeira com crianças especiais, né, fazendo a capoeira e é lindo demais, é um projeto muito bom, né, você dá aula a crianças especiais, vai ajudar até na parte física dele, vai ajudar na coordenação motora da criança também especiais.
E a capoeira ela não tem cor, ela não tem raça. Então a gente trabalha com inclusão. Ele pode ser o que for. Ele veio, a gente vai aceitar, né, como uma pessoa da família também e vai estar acolhendo qualquer pessoa que chegar. Certo. E para a formação do ser humano como pessoa, ou do cidadão como pessoa na formação de caráter, tem algum testemunho, sem citar nomes, de alguém que realmente, após ter adentrado a capoeira, teve a vida transformada? Sim, teve. Eu já conheci muitas pessoas, né, que foi transformado que se ele não tivesse, se não fosse a capoeira, eu acho que ele hoje não era o cidadão que é, não era a pessoa que era. Ele estava no mundo das drogas, né? É, talvez até tinha até morrido, entendeu? E a capoeira já salvou. A gente fica triste quando a gente não consegue salvar, né? Porque acontece também de você ter uma pessoa ali, você lutar pelaquela pessoa, lutar, e às vezes você não conseguir. E isso é muito triste, mas também tem muitos casos que você salva muitas pessoas. Infelizmente acontece, é como se fosse uma igreja que às vezes a ovelha acaba escapando né, o pastor não tem como manter segurar de fato, mas isso acontece em todos os meios. E assim, quais são as conquistas que a capoeira, o seu grupo de capoeira, a associação o Renascer da Fênix já trouxe para Itagi como conquista para o nosso município nas competições por essas cidades da região, inclusive até na capital baiana? Nós já conseguimos vários troféus, né? Vários troféus. E às vezes eu fico pensando, se nós tivéssemos um espaço da capoeira, nós que a gente pudesse guardar nossas coisas e tal, né, e ser conservado, a gente colocava exposto, mas eu não coloco porque eu fico com medo de estragar, entendeu? E nós temos, acho que uns 15 troféus, né? Mas tá lá em casa, tá tudo guardadinho. Troféus, medalha, tudo através de campeonato que a gente viaja e ganha, né? Mas às vezes, por a gente não estar postando, mostrando, aí às vezes muitos acham que não, mas ganham muito. Já ganhamos dinheiro também. Aqui em Piauí mesmo tivemos aluno que ganhou em segundo lugar, né, aqui em Piauí, do grupo Arte Modelo. Eu também tive a felicidade de ganhar um em Poções em primeiro lugar, em Poções, e trouxe para Itagi, né, e levando o nome da nossa cidade. Por falar nisso, levando o nome da cidade, qual é a sensação de participar de um campeonato em outra cidade e voltar para Itagi trazendo medalhas? A palavra é gratidão. É gratidão, muito gratificante quando nós saímos para outra cidade e a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né, de trazer alguma medalha, um troféu e representando a nossa cidade da melhor forma possível. Isso é muito gratificante. Como é atuar com os discípulos num projeto social que acontece através do Serviço de Vínculos e Convivência do CRAS? Eu digo assim que para mim também é uma satisfação imensa, né? E só da gente estar trabalhando com aquelas crianças, o carinho que as crianças transmitem para a gente, aquele respeito, aquele amor, entendeu? Acho que não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que paga. Então é muito gratificante. Eu amo o que eu faço, gosto mesmo de coração e faço por amor. Hoje eu trabalho ganhando, né, da capoeira, mas mesmo se eu não ganhasse, eu não pararia de dar aula às crianças, não pararia. Eu ia arrumar qualquer jeito para estar sempre trabalhando com a capoeira socialmente, porque para mim é muito gratificante, não tem dinheiro que paga. Certo. E graças a esse seu empenho, a essa sua dedicação, surgiu outra oportunidade que hoje você está também dando aulas lá no Celém? No Celém, sim, com certeza. Surgiu uma oportunidade, né, recebi um convite e eu aceitei, né? E estou lá já um tempo, já, deixa eu ver, umas 4 semanas começou ano novo agora, né? E aí eu estou lá dando aula a esses alunos,
que a capoeira hoje, ela foi aceita a lei, né, foi aprovada, que a capoeira nas escolas estadual é obrigatório ter capoeira nas escolas estadual. Então essa lei hoje já foi aprovada e aí esse projeto veio para o CELEM. Só que lá está como oficina ainda, não entrou ainda como disciplina. Pronto, só retificando aqui, o nome do projeto é Projeto Capoeira Minha Cultura, que faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS e agora também está atuando lá no CELEM. Isso. Em relação à capoeira, a capoeira é cultura pura, é cultura e merece carinho, respeito. Qual a mensagem que o contramestre Carlos deixa para as pessoas que talvez veem a capoeira como não tenham conhecimento do que realmente é a capoeira? A mensagem que eu deixo, Valdinei, é que essas pessoas que não têm esse conhecimento, ou que fala por falar, ou por falta de informação, que antes que aponte o dedo, que julgue, que fale alguma coisa, que vai procurar na fonte certa, vai estudar e vai pesquisar, né, o que é capoeira, para que depois a gente comece a falar algo, que eu tenho certeza. Olha, você vai praticar capoeira, né, que venha praticar capoeira, que você vai entender melhor de fato o que é a capoeira, se é o que você pensava ou não, porque a capoeira não é nada disso que o pessoal fala, entendeu? Então a capoeira é cultura, é afro-brasileiro, a capoeira é educação, é respeito, é dignidade, então a capoeira é tudo, é dança e é luta. Pois é, a capoeira em 2014, a roda de capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Eu gostaria de agradecer a sua participação neste videocast, de dizer que foi muito enriquecedor conhecer um pouco da sua história e da sua trajetória na capoeira e desejar sucesso aí e parabéns. Eu também quero agradecer a Valdinei, né, a Jean e a todos que faz parte também da minha vida em relação à capoeira, que muito obrigado mesmo. E qualquer coisa que precisar de mim, estou aí. Pronto, muito obrigado pela participação, mas antes de finalizar, eu gostaria que tocasse um pouco do berimbau aí para que as pessoas possam conhecer sobre o berimbau e como é que se toca esse instrumento. É fácil de tocar? Não é difícil. Contramestre Carlos. É fácil. Berimbau não é fácil para quem sabe, né? Fácil para quem sabe. Deixar um convite aqui para a Jamas Valdinei para fazer capoeira, mas nós também aí. Pronto. Eu vou levantar aqui um pouquinho aqui para mostrar colocar o instrumento. Vou tocar o toque de Angola para vocês. Pronto. Esse é Angola, né? Esse é a cavalaria. São Bento Grande de Angola. São Bento Grande de Angola. É um instrumento, né? Que ele aqui é um instrumento de origem africana, um instrumento de uma corda só. Antigamente, não sei se você já ouviu falar, o berimbau de boca, né? Berimbau de boca, antes de existir o daqui. Aí depois que foi introduzido esse aqui, o instrumento da capoeira, aí foi introduzido na capoeira. Mas ele era instrumento de musicalidade e outras coisas, depois introduzido na capoeira. Então, a capoeira tem uma representatividade muito grande quando se trata de cultura. E o nosso município, a gente tem essa felicidade em ter grupos de capoeira e o grupo, a Associação Renascer da Fênix, que representa muito bem o nosso município,
aqui na cidade e em toda a Bahia. Parabéns aí por vocês estarem levando o nome da nossa cidade por toda a Bahia e Brasil, e dizer que esse videocast apoiado pela Lei Paulo Gustavo é muito importante justamente por isso, para contar histórias de agentes culturais iguais ao professor, ao contramestre Carlos, que transmite a cultura através da capoeira que ele pratica com amor. E isso nós só temos que agradecer, né, a você, a Jean, que está com esse belíssimo trabalho também, porque isso é muito importante para nós da cultura, porque pelo menos tem alguém que nos representa e representa bem, né? E isso é muito bom, porque é uma forma de estar também divulgando o nosso trabalho. Obrigado mesmo, e a palavra é gratidão. Certo. Uma única palavra para descrever a sua trajetória neste ramo da capoeira que você tem consigo com tanto amor. Eu não entendi. Uma palavra para definir a sua trajetória nesse trabalho que você executa na capoeira que você tanto ama. A palavra é amor e carinho e determinação. Pronto. Estamos finalizando mais um videocast apoiado pela Lei Paulo Gustavo, e hoje nós recebemos o contramestre da Associação Renascer da Fênix, Carlos Soares. Agradecemos a participação de todos e até o próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite.